Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Olha aí, aproveitando as férias para a gente fazer vídeos para o canal. Ai, que coisa maravilhosa. Quer dizer, as férias não chegaram ainda, estão chegando, né? Tem mais uma semana de aula, gente. Encerramento do estágio. E eu estou fazendo estágio dentro de uma própria organização, dentro de uma ONG mesmo, que é a minha área de expertise. E assim atuando também com empresas, ok? Bom, eu vou trazer algumas aulas aqui, essa nova metodologia, usando a tecnologia, né, para a gente poder aproveitar e trazer um conhecimento mais amplo aí. E vocês fiquem à vontade para comentar, para criticar, enfim, falar, trazer seus conhecimentos também, que a ideia é todo mundo aprender. E aí, eu queria trazer para a gente hoje essa aula, para a gente refletir um pouquinho sobre o que são os 3 P's. O que são esses 3 P's? Que é isso? Que tem a ver? Qual a importância disso para esse canal? O que essa menina está trazendo? Tá surtando? É o serviço social que está deixando ela pirada? Não, não. A ideia é a gente trazer essa curiosidade para a gente entender ou compreender um pouquinho mais, como você já sabe, sobre a questão do serviço social, sobre o profissional, sobre a política pública, e vamos pensar um pouquinho, entender um pouquinho sobre esses 3 P's. Que são esses 3 P's? E o primeiro P que a gente vai refletir é o P da profissão. Eu fazia muito essa confusão porque eu não entendia também. Então, eu não sabia o que era serviço social, assistência social, assistente social. Para mim era tudo a mesma coisa. E quando eu comecei a estudar, a partir de 2022, eu fui entendendo que há uma separação, distinção para cada P. E é justamente isso que a gente vai falar sobre isso. É justamente isso que a gente vai falar. Então, o primeiro P é da profissão. Então, a profissão, gente, a profissão chama-se serviço social. Esse foi o nome dado, serviço social. É um serviço prestado para a sociedade. E aí, pensando em nível de Brasil, quando que o serviço social surgiu no Brasil? Surgiu na década de 30, ainda no período de Getúlio Vargas, tá? Então, em 1930, surgem no Brasil as primeiras escolas de serviço social. E por quê? Porque antigamente era muito no sentido da benemerência, do assistencialismo. Nós tínhamos aí a questão do primeiro damismo, onde a primeira dama assumia e era responsável pelas ações do serviço social no país, na região. Então era muito centralizado na União, né? E quando surge o serviço social, ele vai trazendo um novo conceito de profissionalização, de execução, de atuação, de quem deveria fazer esse papel, se era a primeira-dama, ou se eram profissionais específicas capacitadas em relação a isso, e ainda estava muito, e claro, ainda em 1930, muito associada ainda ao movimento religioso, né? O serviço social surge dentro do catolicismo no país, no Brasil, e essa herança também do mundo todo, se a gente for estudar a expansão e o surgimento do serviço social também no mundo. Mas especificamente aqui em Brasil, em 1930, surgem as escolas de serviço social em São Paulo, no Rio de Janeiro, e essas escolas vão preparando essas mulheres também ainda ligadas ao movimento religioso para serem as futuras profissionais do serviço social, para atuarem também ainda próximo e ligado ao governo, então submetendo aquilo que o governo estava alinhando e direcionando, sem ter nenhuma linha de pensamento, sem ter nenhuma regulamentação específica ainda que a direcionasse. Então, no Brasil, em 1930 isso acontece. Entre 1940 e 1950, a gente começa a ter já uma expansão, a gente começa a ter o reconhecimento da profissão. Então, a profissão ela passa a ser reconhecida, formalizada, entendido que é algo sério, entendido que não é apenas um assistencialismo, não é apenas para apagar incêndio, mas algo que tem que ter começo, meio e fim, propósito, proposta, atuação, né, direcionamento, objetivo, impacto, como isso impacta na questão do governo, na questão do Estado. Isso acaba sendo reconhecido. Interessante que
em 1957, o resultado desse reconhecimento trouxe a regulamentação da profissão. E aí a gente tem a Lei 3252, que eu fui ler essa lei e eu achei bem interessante porque ela falava inclusive no seu terceiro artigo que os assistentes sociais, os profissionais formados em serviço social, poderiam trabalhar na direção de escolas. Interessante, né? Poderiam trabalhar na direção, poderiam ser diretores de escolas, mesmo não tendo aí a pedagogia, mas poderiam ser diretores de escola. E claro que tudo quando começa, gente, primeiro momento a gente faz, depois a gente revisa o que precisa ser atualizado. E essa lei de 32, essa lei 3252, que foi sancionada aí pelo presidente da época, o Juscelino Kubitschek, em 1957, ela foi revisada e trazendo então uma nova regulamentação, que é a atual que a gente tem até os dias de hoje, que é a de uma lei 8662, que fala sobre a regulamentação da profissão, o Código de Ética do Profissional no Serviço Social, da Assistência Social. E aí, isso é interessante, por quê? Porque a gente vai vendo uma linha do tempo que foi estabelecida. Isso é importante para a gente que é estudante ou já é formada no serviço social, entender que a gente tem uma história, entender que a gente tem um começo, um desenvolvimento. Né? Então, talvez no começo as coisas iniciaram de uma forma muito caridosa, benemérita, religiosa, assistencialista, o que faz parte, né? Mas a gente vai vendo que ao longo da história, as muitas reflexões e os muitos autores que vão surgindo ao longo da história, como Yamamoto, como José Paulo Neto, como Yazbek, com Yolanda, enfim, diversos autores que vão surgindo vão trazendo as reflexões sobre a importância, formalização e responsabilidade que o serviço social tem diante da sociedade. Então, essa nova regulamentação, a Lei 8662, traz o Código de Ética e vai falar sobre a postura desse profissional. Mas o primeiro P que eu queria trazer justamente é isso, é entender que o serviço social é uma profissão. Isso é muito importante. Então, é preciso que haja um período de formação numa faculdade que ofereça essa disciplina do serviço social durante um tempo, é uma graduação, precisa ser realizado estágio obrigatório, eu estou fazendo estágio obrigatório. Esse estágio obrigatório é acompanhado tanto pela supervisão de campo, quanto pela supervisão acadêmica, quanto pela direção da onde você está fazendo, seja numa empresa, seja privado, seja do governo, seja terceiro setor, como é o meu caso, que eu estou fazendo terceiro setor. Então, é uma profissão regulamentada, tem seu código de ética, né, tem a sua classe, e tudo isso é importante saber porque tem o seu conselho, para que as pessoas entendam que a gente está falando de uma profissão séria. Por quê? Porque eu ouço interessante assim, que quando eu comecei a fazer serviço social, algumas pessoas falaram para mim: Ixi, não faz isso não, faz outra coisa na sua vida. Vai fazer direito, vai fazer comunicação, vai fazer outras coisas. E eu fiquei pensando, puxa, mas por que que as pessoas desvalorizam tanto uma profissão tão grandiosa e que tem um impacto tão grande dentro da sociedade, né? Completa tantas demandas e necessidades dentro da sociedade. Acho talvez por falta de conhecimento da expansão e da dimensão que ela pode alcançar. E é o que a gente vai procurar falar um pouquinho, claro, de maneira bem resumida aqui. Mas o primeiro P seria esse, o P da profissão. Qual seria o segundo P? O segundo P é entender que o serviço social, ele tornou-se uma política pública. E quando ele tornou política pública, ele foi reconhecido uma política pública enquanto assistência social. Então,
eu tenho a formação do serviço social, após me formar, eu vou atuar na política pública da assistência social. E essa política pública foi reconhecida na nossa Carta Magna, na nossa Constituição Federal de 1988. Se você pegar a Constituição para ler, é claro que é muita coisa. Eu ainda estou lendo com calma e a gente foca muito mais, claro, na parte da assistência. Mas ainda estou lendo. Você vai ver que ela se divide por seções, se divide por capítulos. E quando a gente chega no capítulo 2, ela vai falar sobre a Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social foi implementada pensando no bem-estar social da sociedade, do Brasil. Essa Constituição, ela é brasileira, 1988 é a Constituição Federal do Brasil. É a última Constituição que nós temos. Há quem diga que ela precisa de muitas revisões, mas nós temos uma baita atualização desde as anteriores Constituições e ela torna-se completa. Claro, sim, muitas coisas podem ser atualizadas, né? Mas o que nós temos atualmente, ela é completa para execução das políticas públicas no nosso país. E quando ela chega no capítulo 2 para falar sobre a Seguridade Social, ela vai dizer que foi criado um tripé para a promoção desse bem-estar social no país. E esse tripé é constituído das seguintes políticas públicas, né? A Previdência, entendendo que a Previdência ela é contributiva, ou seja, eu vou receber à medida que eu contribuo. Enquanto eu estou trabalhando, eu estou contribuindo, descontando da minha folha de pagamento os encargos para que futuramente, quando eu me aposentar, eu receba aquilo que eu mesma investi. Então, a Previdência ela é contributiva. Mas aí foi criada a assistência social, pensando em todo o cenário social, pensando em toda a pobreza, em toda a desigualdade. Foi criada a assistência social, que é uma política pública para todo aquele que dela necessitar. Então, a assistência social, ela não é contributiva. Toda aquela pessoa que necessitar, que estiver dentro do perfil de necessidade, de diversas vulnerabilidades, e cabe aqui dizer que não é só financeira, mas é claro que a maior delas é financeira, ela tem direito a receber todos os programas, participar de todos os programas e projetos que fazem parte dessa política pública, que é a assistência social. E nós temos a saúde, que tanto a assistência quanto a saúde são universal, a previdência também, mas ela é contributiva. E aí a saúde ela é universal e não contributiva, ou seja, todos também devem ter acesso a ela. Então, a política pública, a partir de 1988, quando se torna política pública, se torna um dever do Estado executar, pelo menos aqui, nesse capítulo 2, nesse foco agora aqui, tem toda a Constituição, mas nesse foco aqui, estabelecer e cuidar da Previdência, sendo ela contributiva, estabelecer e cuidar da assistência social no país, estabelecer e cuidar da saúde no país. Para a Previdência, nós temos os ministérios responsáveis por isso. Na assistência, a gente tem também. E a gente tem o sistema que foi criado, que é o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Eu vou fazer um vídeo aqui para falar sobre isso em algum momento. E na saúde, nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, onde todos podem e devem fazer parte, porque todos eles são universais, acesso a todos, exceto a Previdência, que ela é contributiva. Então, o segundo P que a gente entende que existe dentro desse contexto de assistência social, serviço social, o segundo P é o P da política pública. Então, se o serviço social é uma profissão, a assistência social é uma política pública, ou seja, a responsabilidade do governo, do Estado, cuidar e manter com essa proposta de bem-estar social, de cuidar da sociedade, ok? É claro que há controvérsias, a gente está expondo o que significa. Se é executada à risca, a gente sabe que nem sempre, na grande maioria, não. Por isso, justamente, que existem diversas ações, programas e projetos, tanto dentro das organizações, primeiro setor, segundo setor, das empresas, para que a gente
tenha garantia de direitos para todas as pessoas. Bom, se o segundo P é a política pública, nós vamos agora para o último P, que é o P. Opa! Que é o P da política pública, ainda falando aqui, ó, 1988, esqueci de falar dessa parte. Nós temos a assistência social e vai definir o que é assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, que eu falei, tá vendo? Independente de contribuição à Seguridade. E ela tem por objetivo proteger o que? A família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice. Ampara as crianças e adolescentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, a promoção da sua integração à vida comunitária, garantia de um salário mínimo mensal à pessoa prestadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei. Então a gente vê que a política pública ela é universal para todos a quem dela necessitar. E aí vão dizer quem são essas pessoas, né? São a família, a maternidade, a criança, adolescente, ao idoso, àquele que tem uma condição de saúde instável, a PCD, pessoa com deficiência. Então, a gente está falando aí dos primeiros, dos incisos de 1 até o 4, as pessoas que têm todo o acesso, e existe também um programa, que é o 5º aí, que é a garantia de um salário mínimo, que é o conhecido BPC. Não é minha especialidade, eu estou estudando ainda, mas eu prometo trazer um vídeo sobre isso, sobre essa questão do BPC, mais para frente. Lembrando que a minha área de atuação é dentro do terceiro setor. Então, eu trabalho muito com responsabilidade social corporativa, com parcerias com organizações, relacionamento com empresas, ok? Mais para frente eu falo mais sobre isso. Então, o segundo P é a política pública. Qual seria o terceiro e último P que eu trago para você? O profissional. Então, se o primeiro é a profissão, o segundo é a política pública, o terceiro é o profissional. E quem é o profissional? Formado em serviço social, que vai executar assistência social, ele é o assistente social. E esse assistente social tem uma legislação, lembra que a gente falou lá no começo, ó? Lei 8662 foi instituída em 1993. Então, esse profissional, ele é graduado em serviço social, ele trabalha para promover a justiça social e o bem-estar social coletivo. Aí ele vai atuar como? Na defesa de direitos, na melhoria das condições de indivíduos, das famílias da comunidade, conforme diz o artigo 203 lá na assistência, é isso que ele tem que promover. Ele pode atuar também na elaboração, execução, avaliação de políticas sociais, programas e projetos, além de orientar pessoas sobre os seus direitos e o acesso aos serviços em áreas como saúde, educação, habitação e assistência social. E há controvérsias porque, e eu deixei proposital aqui, porque o assistente social ele pode atuar em diversas áreas. Eu já vi que existem assistentes sociais que podem atuar até trabalhando com pets, gente, sério. Isso mesmo. E a gente vai trazer aqui ao longo, desmistificando muita coisa, pensando na expansão que essa profissão tomou. Por quê? Porque o trivial é dizer que todo aquele que está estudando o serviço social, ao término do curso, ele vai prestar um concurso para trabalhar no governo. E nada contra. A maioria faz isso mesmo e deve fazer. E deve continuar fazendo, até porque isso traz contribuição e investimento para a previdência social. Mas nós temos que pensar também que existem novos caminhos e áreas de atuação para o assistente social. Por exemplo, o assistente social pode trabalhar na área de consultoria e assessoria, perdão. Consultoria e assessoria. E isso tudo está previsto na lei, tá? Na lei 8662, está lá previsto. Eu vou trazer depois mais detalhadamente para vocês. Agora é só aguçando. Então, ele pode ser um consultor, pode ser um assessor, tem seu próprio CNPJ. É interessante destacar aqui que assistente social, por ser uma profissão, assistência social, por ser
uma política pública. O assistente social, por ser um profissional que faz parte de uma formação regulamentada, por ter um conselho de classe, ele não pode ser MEI. Ele pode ser, ele deve ser ME, microempresário, e não microempreendedor individual, ok? Se ele for atuar como pessoa física, ele pode ser autônomo, sem problemas. E aí a gente está falando do movimento que tem crescido muito nos últimos 10, 20 anos, a questão do empreendedorismo social. Então, a gente vai ver ao longo dos vídeos que o serviço social, perdão, eu faço também vídeo do terceiro setor e aí confundo, que o serviço social, a assistência social, o assistente social cresceram muito, e eles podem atuar em diversas áreas, principalmente aí no mundo empresarial. Eu tenho conhecido algumas profissionais e assim, como estudante, né, a gente claro quer conhecer e saber do nosso futuro. Muitas assistentes sociais trabalhando nas empresas. Eu tenho seguido uma assistente social, Dalva, o nome dela, e ela é assistente social na Sabesp, gerencia os projetos, gerencia as pessoas, e tem muita coisa boa a ser desenvolvida. Por quê? A gente está falando do mundo corporativo, mundo empresarial, onde a gente tem conversado muito sobre a responsabilidade que as empresas têm diante da sociedade. Não é só ganhar dinheiro para si encher o bolso, não. Tem que pensar nos ODS, quais são os objetivos de desenvolvimento que essa empresa segue sustentável, quais desses pilares que a organização está envolvida, se é no E do meio ambiente, né, que é environment, o E é environment, o S é de social, o G é de governança, qual desses pilares a organização está, a empresa está relacionada e se envolvendo. Se não está, precisa estar, porque se ela não estiver, ela vai ficar de fora e vai perder credibilidade e lucro. Essa é a grande verdade, falando no mundo corporativo. Atuar na questão de gestão de pessoas, o assistente social pode contribuir e deve muito contribuir agora com a nova norma NR1, que começou esse ano, mas vai ser só executada, implementada a partir do ano que vem. Vai precisar de ter um profissional, para além do psicólogo, um assistente social também, para fazer gestão de riscos psicossociais. A inclusão social dentro das empresas, a gente está falando de PCDs, a gente está falando de LGBT, a gente está falando de quilombola, a gente está falando de indígena, enfim, a gente está falando de tudo. Então, percebe como não é apenas o trivial, que eu entendo e concordo e apoio e defendo. Mas a gente tem ouvido falar muito de muitas pessoas, o desgaste de muitas pessoas que estão atuando dentro do setor público pela precarização e pela falta de reconhecimento da profissionalização e do profissional também. Então, se novos caminhos estão surgindo e você se identifica com isso, eu me identifico com isso, e é isso muito nessa linha que eu vou trazer aqui, os vídeos e tudo que eu for falar, a gente está seguindo nesse caminho. Estou me especializando nessa área de gestão de pessoas, terceiro setor, sigo muito essa questão de ODS, ESG, pensando muito em fazer a conexão, né? Nós somos conectas, a conexão entre sociedade civil, mundo corporativo e governo. Então é isso, juntar os três setores para que eles possam executar a sua responsabilidade de promover o bem-estar aí na sociedade. E, gente, é isso. Gostaram dos 3 P's? Interessante, né? Então, quando pensar em serviço social, pensa que é a profissão. Quando pensar na assistência social, ela é política pública constituída pela nossa Carta Magna em 1988. Quando pensar em assistente social, ele é o profissional que executa a assistência social porque se formou em serviço social. Eita, que doideira, né? E aí, lembrando que a gente está surgindo para novos momentos, né? A gente teve lá na década de 60, 70, a reconceituação, que houve aquele ruptura, né? Entre o pensamento religioso associado ao serviço social, e houve essa ruptura, e a Yamamoto vai trazer muito isso, fortaleceu muito. Mas é Paulo Neto também, 2 grandes precursores que trabalham muito essa questão. E aí hoje a gente segue para uma linha de crescimento do serviço social com novos caminhos, novos caminhos. Eu, por exemplo, não estou formada ainda, mas quero seguir por esse caminho de consultoria,
de empreendedorismo, de assessoria, prestação de serviço. Ainda não sou formada, então eu ainda atuo como MEI, como a minha profissão de gestão na área de gestão empresarial. Mas quando me formar, eu vou deixar de ser MEI, serei ME ou autônoma para seguir aí a execução dos meus serviços, trabalhando aí dentro do mundo empresarial, dentro do mundo corporativo, promovendo inclusão e valorização das responsabilidades com a Agenda 2030. E é isso, gente. Finalizamos por aqui. Então, aí meus contatos, se você quiser me chamar, conversar, para a gente aprender juntas, estamos à vontade. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.